Fala aí, torcida tricolor, Alex Prado, canal Olé Tricolor. Para você que está chegando agora aqui no canal, seja bem-vindo. Para você que já é inscrito, mete o dedo no like aí, compartilhe também e deixe os seus comentários. É muito importante para o canal. Beleza, gente? Como prometido, vamos fazer o nosso pós-jogo da vitória de ontem do São Paulo frente à equipe do Cobressal. E como prometido, eu vou fazer os meus pós-jogos no dia seguinte, aonde eu vou esfriar a cabeça, a gente vai refletir um pouco mais para trazer uma informação e uma opinião mais certeira para você, torcedor tricolor. O que a gente viu ontem já era esperado. É difícil, é complicado para nós torcedores aguardar 3 anos para se reencontrar com o São Paulo numa Libertadores dentro do Morumbi. Eu sei que está se tornando repetitivo, eu sei que parece um massacre da torcida do São Paulo em cima do nosso treinador, mas o grande culpado de tudo isso não é o seu Thiago Carpini. O grande culpado é quem colocou o seu Thiago Carpini como treinador do São Paulo. E ontem eu falei no pré-jogo que esse jogo contra o Cobressal não seria parâmetro para que a gente pudesse avaliar o trabalho do Thiago Carpini. Porque esse trabalho já está sendo avaliado há quase 3 meses. O Carpini, ele teve aí o Campeonato Paulista inteiro para, no mínimo, tentar fazer com que o São Paulo se tornasse um time competitivo e organizado, coisa que ele não conseguiu. Se a gente for ver números do Thiago Carpini, são números que enganam. O Thiago Carpini, ele tem poucas derrotas à frente do São Paulo, tem vitórias, um número de vitórias expressivas, mas o futebol, o que importa é aquilo que está sendo apresentado dentro das 4 linhas. E o que a gente vê é um time do São Paulo desorganizado, sem padrão tático. E aí ontem na coletiva, o Thiago Carpini usa uma desculpa esfarrapada, dizendo que como que eu posso dar padrão tático para uma equipe, sendo que eu não tenho jogadores à disposição. Só que nessa lista extensa de jogadores contundidos, que ele tentou explicar na coletiva, ele citou jogadores que ele nunca usou no time titular. Então fica difícil acreditar na palavra do Thiago Carpini também no seu trabalho. Ele filosofa nas suas entrevistas, onde ele disse que ele se sente confortável no desconforto. Isso é frase de para-choque de caminhão. Isso é situações que ele cria para enfiar dentro da garganta, da goela do torcedor são paulino e fazer com que a gente acredite que ele está fazendo um bom trabalho. Só que 99% da torcida do São Paulo consegue enxergar que ele não é o técnico ideal para estar à frente do São Paulo nessa temporada de 24. A diretoria do São Paulo errou e errou feio. Mas a diretoria do São Paulo, ela tem o ego elevado, a vaidade elevada, e eles não têm a humildade necessária de reconhecer que erraram e fazer de imediato a demissão do Thiago Carpini. O que a gente vê é o seu Júlio Casares nas suas entrevistas dizendo que o Thiago Carpini derrubou um tabu em Itaquera, que o Thiago Carpini ganhou a Supercopa do Brasil frente à equipe do Palmeiras. Eu vou trazer uma analogia aqui para vocês entenderem. Talvez, quando eu digo vocês, eu não generalizo, porque eu sei que a maioria do torcedor são paulino está comigo na minha opinião. Eu vou fazer uma analogia para aqueles que ainda defendem o trabalho do Thiago Carpini. Imagine um restaurante que tinha um cozinheiro de mão cheia, e esse cozinheiro, ele era sempre elogiado pelos pratos ali que ele fazia, que ele criava, e os clientes desse restaurante sempre elogiavam
e aquele restaurante sempre cheio, um restaurante super indicado, um restaurante super recomendado por causa da comida que era servida ali. Só que de repente esse cozinheiro recebe uma proposta de um outro restaurante e ele vai embora, e esse restaurante é obrigado a contratar um outro cozinheiro. Só que o antigo cozinheiro já deixou alguns pratos ali congelados dentro do freezer. E quando esse novo cozinheiro assumiu, ele pegou esses pratos congelados, descongelava e servia. As pessoas elogiavam esse novo cozinheiro pelo prato que ainda estava sendo servido. Esse prato que ainda foi servido foi o tabu derrubado em Itaquera e o título da Supercopa. Por quê? Porque ali ainda existia um pouco do trabalho do Dorival, que era o antigo cozinheiro. Só que essa comida congelada acabou. E aí esse novo cozinheiro teve que colocar a mão na massa. E aí o que aconteceu é o que a gente está hoje sendo servido na mesa tricolor. Um trabalho do Thiago Carpini que não agrada a sua torcida, que é o cliente desse restaurante. A comida do antigo cozinheiro acabou e agora ele precisou colocar a mão na massa. E a gente não está se agradando com o gosto dessa comida. Diretoria do São Paulo, se vocês realmente amam esse clube, se vocês querem novamente colocar o São Paulo numa crescente, porque com o Dorival o São Paulo estava numa crescente, o São Paulo se tornava um time competitivo no Brasil a ponto de bater de frente com Flamengo, com Palmeiras, os grandes times, os grandes elencos atualmente do nosso país. Só que a diretoria ela regrediu, ela contratou um cozinheiro que não sabe preparar o prato que o cliente exige. Dá tempo de recuperar? Dá. Dá tempo de arrumar essa cozinha? Dá. Dá tempo de contratar um novo cozinheiro? Dá. Mas se retardar a demissão do Thiago Carpini, esse restaurante vai fechar. Esse restaurante vai fechar, esse restaurante não vai ser mais recomendado. Deu para entender, torcedor tricolor? Deu para entender que o trabalho do Thiago Carpini não está aprovado tanto pela mídia, quanto pela crítica e quanto pela torcida do São Paulo. Somente o Thiago Carpini, nas suas entrevistas, ele cria um mundo onde ele enxerga que o trabalho está sendo bem feito. E aí quando a gente ouve os jogadores dizer que estão fechados com o treinador, então essa parcela de culpa também precisa ser dividida com esses jogadores. Se os jogadores estão fechados com o trabalho que está sendo feito, eles também têm uma parcela de culpa. Então, que a torcida do São Paulo comece também a cobrar jogadores que não estão entregando em campo o trabalho que eles dizem ser bem feito. Então, torcedor tricolor, o que nós vimos ontem no Morumbi já era esperado. A gente não pode analisar o trabalho do Carpini pelo jogo de ontem. A gente já está com ele há 3 meses à frente do cargo de treinador do São Paulo. E as coisas não andam, as coisas não fluem. Ele monta um esquema no 4-4-2, ele monta um esquema no 3-5-2-1, ele monta um esquema no 3-5-2, no 7-7-0, no 9-9-14. Não dá certo. Não deu liga, não encaixou, não teve casamento. O Carpini é aquele namorado que a filha apresentou pro pai e o pai fez assim, ó, não vai dar certo. E não está dando certo. Então, que a diretoria do São Paulo acorde, que a diretoria do São Paulo deixe a vaidade e o ego de lado, tome uma atitude o mais rápido possível e busque no mercado um treinador à altura do São Paulo. Eu não estou aqui falando da pessoa Thiago Carpini. Ele pode evoluir na carreira de técnico, assim como o Fernando Diniz evoluiu. Fernando Diniz no São Paulo foi muito criticado, Fernando Diniz no São Paulo saiu escorraçado e foi pro Fluminense, e lá no Fluminense ele se encontra, é campeão da América, se tornou um grande treinador, chegou na seleção brasileira.
E isso pode acontecer também na carreira do Thiago Carpini. Mas o Carpini está no mesmo momento que o Diniz esteve no São Paulo. Um momento com pressão e um momento onde a instituição São Paulo Futebol Clube necessitava de um treinador com mais bagagem. Pelo Campeonato Brasileiro, agora o São Paulo tem mais um jogo difícil. A sua estreia no Campeonato Brasileiro, frente à equipe do Fortaleza. E mais uma vez vão falar... Vamos ver se o trabalho do Thiago Carpini vai dar certo. E enquanto muitos pensam dessa forma, a decisão correta vai sendo empurrado com a barriga, vai se retardando e o único prejudicado de tudo isso é o São Paulo Futebol Clube. Ponto positivo do jogo de ontem foi o primeiro gol do André Silva com a camisa do São Paulo. É o retorno do Nestor depois de uma cirurgia complicada no joelho, e a volta do Caleri também. Tirando o restante, nada a se aproveitar. Mesmo assim, o São Paulo vence por 2-0, se recupera dentro do grupo na Libertadores. Tá bom, gente? Um forte abraço, até o próximo vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante para nós. Valeu? Tamo junto, forte abraço.